Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e esse aqui é um canal para quem gosta de se conhecer, mas com muita gentileza. Eu te dou as boas-vindas. Se você está chegando pela primeira vez, te convido a se inscrever nesse canal, acionar o sininho para que você fique sabendo dos próximos vídeos. Toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. E eu venho produzindo uma série sobre sexualidade e autoconhecimento. E hoje eu começo um outro formato dentro dessa mesma série, que vou trazer algumas percepções sobre perguntas que eu tenho recebido no meu Instagram. Então, se você tem alguma pergunta sobre sexualidade, sobre autoconhecimento e quiser me mandar lá pelo direct, fique à vontade, porque ela pode me inspirar a novos vídeos e isso contribui de alguma forma para o seu processo de autoconhecimento. E a pergunta do vídeo que eu trago hoje é uma pergunta que chegou mais de uma vez. É uma pergunta que chega para mim e que eu acompanho essa pergunta viva também nos processos individuais que eu atendo das mulheres. A pergunta é: como é que uma memória, como é que algo que aconteceu no meu passado pode influenciar tanto na minha sexualidade hoje? E ainda mais tratando de sexualidade, traumas, dores, experiências muito desafiadoras impactam não só na forma como a gente se relaciona com o prazer, mas também como a gente vive as relações sexuais em si. Então eu queria falar um pouquinho de como eu vejo esse caminho de cura, porque o que está por trás dessa pergunta é um pedido de cura, é alguém que pede cura, que pede libertação dessa experiência que ainda hoje, anos depois, impacta em como ela experimenta, como ela vivencia a relação dela com a sexualidade e com a parceria sexual. Pelo olhar da psicologia transpessoal, que é uma psicologia que enxerga o indivíduo de forma integral, de forma holística, a gente pode dizer que somos compostos por um corpo físico, um corpo mental, racional, onde a razão se processa, um corpo emocional, onde a gente guarda as nossas emoções, e também um corpo energético, um corpo mais sutil, um corpo, por que não dizer, espiritual. E trazer esse olhar, para mim, faz muito sentido, porque as nossas experiências, elas são registradas, elas são armazenadas, não somente no corpo físico, mas às vezes em camadas que a gente não acessa de forma consciente. E a gente está falando aqui de um processo, de uma memória que ela tem consciência, então ela sabe o que aconteceu com ela, então é um conteúdo que está consciente para ela, mas não necessariamente ela tem consciência do quanto essa memória, essa experiência impactou em muitos níveis, seja no nível emocional, no nível energético e até no corpo, né? Nosso corpo, ele guarda, ele registra as memórias em cada célula. Nós somos sistêmicos, então o que está contido no micro está contido no macro. Então esse é o primeiro olhar que eu gostaria de trazer aqui quando a gente fala desses impactos, né? De trauma, de memória, de dor. Como é que isso acontece dentro da gente. É possível se aprofundar muito mais, aqui é só um cheirinho de como é que eu vejo esse processo do corpo que guarda as memórias. Isso é muito mais complexo, mas é só para trazer uma introdução desse tema. E aí, um outro olhar que eu gostaria de trazer para contribuir com essa pergunta será que essa memória, essa experiência, ela foi tão dolorida que eu quero excluir, que eu quero tirar ela de mim, que eu quero que ela, se eu pudesse, né, se eu tivesse como fazer um desejo, eu desejaria que ela fosse eliminada? É muito provável que sim, porque normalmente é isso que a gente faz com as memórias que causam muito sofrimento. E o que eu que eu venho aprendendo dentro dos processos de autoconhecimento e de cura que eu estudo com muita profundidade, é que não existe cura quando a gente exclui algo. Quando a gente tenta excluir algo que causou muita dor na gente, a gente está indo na contramão
daquilo que é um processo de cura. Para que eu possa curar algo, eu preciso genuinamente incluir essa experiência e em algum nível aceitar. Não aceitar o que aconteceu comigo, mas aceitar que isso aconteceu. E muitas vezes a gente não aceita, a gente briga com Deus, a gente briga com a vida, mesmo que isso não seja um processo consciente. Então, o primeiro passo para uma cura é dizer sim, isso aconteceu comigo. Isso foi muito duro, isso aconteceu comigo e eu não tenho como mudar o passado. O passado, ele vive em mim e ele faz parte de quem eu sou, ele me compõe e não tem nada de errado com isso. Só quando eu digo sim, isso aconteceu comigo, eu aceito que de fato isso aconteceu comigo, mesmo que eu discorde do que aconteceu, é que eu posso encontrar um lugar para essa história dentro de mim. E aí eu posso mergulhar nela e olhar para os desdobramentos do que essa história teve e tem na minha vida até hoje. Aí a gente sai de um papel passivo para um papel ativo. A gente tem o que fazer, a gente pode atuar. E aí a gente pode fazer mergulhos mais profundos dentro de processos terapêuticos, né? Onde a gente vai olhar para essas memórias, para essas emoções, entender o que esse corpo está querendo comunicar, por que isso está tão vivo ainda, que parte de mim que ainda está presa a essa história e por quê. E a gente também pode fazer isso em grupo. Eu tenho uma jornada que eu gosto muito, que é linda, que chama Jornada Vivendo a Nossa Sexualidade, um caminho que a gente vive através de um círculo de mulheres ao longo de 10 meses, de 10 encontros. Eu devo lançar essa jornada novamente em breve. Se você tem vontade de conhecer esse trabalho de sexualidade, se apropriar mais de você e viver uma sexualidade de forma mais gostosinha, livre e, por que não dizer, plena de si, te convido a se inscrever. Eu deixei uma lista de aviso, uma lista de intenção, para quem quiser ser avisada assim que eu lançar a nova jornada. Ela deve acontecer agora no próximo mês, mas quem tiver na lista vai ter um desconto especial e vai ficar sabendo em primeira mão, vai poder comprar a jornada em primeira mão. Então te convido a deixar o seu nome, seu e-mail nessa lista e prometo te avisar assim que ela estiver no mundo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha sido uma contribuição para você que me mandou essa pergunta e para outras mulheres que vivem a mesma história ou histórias muito parecidas. Semana que vem tem mais. Nos vemos. Até!